Olá, povo de Deus. Talvez você já ouviu falar do apóstolo Pedro, né? Pedro, um ex-pescador, tornou-se apóstolo de Cristo. Um homem que falou para Jesus, todos podem te negar, mas eu não. Eu nunca vou te negar. E ele nega Jesus por 3 vezes. Quando ele nega Jesus, entra dentro do coração dele uma tristeza tão grande, que todas as palavras que ele ouviu de Jesus Cristo foi automaticamente arrancada do coração dele, e a tristeza toma conta e ele perde totalmente aquele desejo de ser um anunciador do Evangelho, de ser um mensageiro da palavra, enfim. Então ele, motivado pelaquela tristeza, ele decide voltar à vida que ele tinha anteriormente. Entra no barco, vai exercer novamente a sua profissão de pescador e decide parar com tudo. Talvez os apóstolos, os demais, dizendo: Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Você vai voltar a pescar? O Evangelho e Jesus, e como é que vai ficar o chamado? Talvez ele diga para eles dizendo: vocês não sabem o que aconteceu? Eu neguei a Jesus, eu abandonei a fé, eu falei para ele que não negaria, eu acabei negando ele. Não tem como, acabou para mim, acabou o chamado, acabou o ministério, acabou a obra. Mas que isso, Pedro? Ele entra no barco, vai pescar, e junto com ele entra os demais discípulos, porque Pedro era um espelho para alguns ali, né? E o interessante é que Pedro está pescando e alguém lá embaixo e na terra abana a cena com a mão e diz para eles assim: joga a rede do outro lado, lança a rede do outro lado. E Pedro, olhando aquilo dali, Pedro automaticamente ele vai lembrar e ele vai perceber que aquele que estava falando com ele era Jesus. E ele não vai esperar o barco chegar até em terra, ele pula do barco e vai nadando. E quando ele chega, ele vê que é Jesus. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus segura na mão dele: então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus segura na mão de Pedro, Jesus diz para ele, quer dizer para ele: Pedro, estão te entregando novamente a chave, o ministério, a obra, o chamado. Não para, continua, porque a obra na tua vida continua de pé. Não sei o que aconteceu com você, não sei o que você está passando ou enfrentando, mas sei de uma coisa: Jesus segura nas tuas mãos, olha dentro dos teus olhos e diz: continua. O chamado continua, a obra continua, a responsabilidade está nas tuas mãos. Apacenta as ovelhas, cuida das ovelhas, luta pelas ovelhas, se esforça pelas ovelhas, porque não são suas, são de Deus. Somente entregue nas tuas mãos para você cuidar. Vai, continua, que Deus é contigo.